Capítulo 6. O fim. A luta, que viera perdendo dia a dia o caráter militar, degenerou ao cabo inteiramente. Foram-se os últimos traços de um formalismo inútil. Deliberações de comando, movimentos combinados, distribuições de forças, os mesmos toques de cornetas e, por fim, a própria hierarquia, já materialmente extinta num exército sem distintivos e sem fardas. Sabia-se de uma coisa única: os jagunços não poderiam resistir por muitas horas. Alguns soldados se haviam abeirado do último reduto e colhido de um lance a situação dos adversários. Era incrível. Numa cava quadrangular de pouco mais de metro de fundo, ao lado da Igreja Nova, uns 20 lutadores esfomeados e rotos, medonhos de ver-se, predispunham-se a um suicídio formidável. Chamou-se aquilo o Hospital de Sangue dos Jagunços. Era um túmulo. De feito, lá estavam, em maior número, os mortos, alguns de muitos dias já, enfileirados ao longo das 4 bordas da escavação e formando o quadrado assombroso, dentro do qual uma dúzia de moribundos, vidas concentradas na última contração dos dedos nos gatilhos das espingardas, combatiam contra um exército. E lutavam com relativa vantagem ainda. Pelos menos fizeram parar os adversários. Destes, os que mais se aproximaram lá ficaram, aumentando a trincheira sinistra de corpos esmigalhados e sangrentos. Viam-se, salpintando o acervo de cadáveres andrajosos dos jagunços, listras vermelhas de fardas e, entre elas, as divisas do sargento ajudante do 39º que lá entrara, baqueando logo. Outros tiveram igual destino. Tinham a ilusão do último recontro feliz e fácil. Romperam pelos últimos casebres envolventes, caindo de chofre sobre os titãs combalidos, fulminando-os, esmagando-os. Mas eram terríveis lances, obscuros para todo sempre. Raro tornavam os que os faziam. Aprumavam-se sobre o fosso e sopeava-lhes o arrojo, o horror de um quadro onde a realidade tangível de uma trincheira de mortos, argamassada de sangue e esvurmando pus, vencia todos os exageros da idealização mais ousada e salteava-os a atonia do assombro. Canudos não se rendeu. Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas: um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página, imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramo-la vacilante e sem brilhos. Vimos como quem vinga uma montanha altíssima, no alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem. Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos. E de que modo comentaríamos, com a só fragilidade da palavra humana, o fato singular de não aparecerem mais, desde a manhã de 3, os prisioneiros válidos colhidos na véspera, e entre eles aquele Antônio Beatinho, que se nos entregara confiante e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura da nossa história? Caiu o arraial às 5. No dia 6, acabaram de o destruir, desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente contadas. O cadáver do conselheiro. Antes, no amanhecer daquele dia,
Comissão adrede escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro. Jazia num dos casebres anexos à latada e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida a breve camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol imundo em que mãos piedosas haviam desparzido algumas flores murchas e repousando sobre uma esteira velha de tábua o corpo do famigerado e bárbaro agitador. Estava hediondo, envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao peito, rosto tumefato e esquálido, olhos fundos, cheios de terra. Mal o reconheceram os que mais de perto o haviam tratado durante a vida. Desenterraram-no cuidadosamente. Dádiva preciosa, único prêmio, únicos despojos opimos de tal guerra. Faziam-se mister os máximos resguardos para que se não desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a uma massa angulhenta de tecidos decompostos. Fotografaram-no depois e lavrou-se uma ata rigorosa firmando a sua identidade. Importava que o país se convencesse bem de que estava afinal extinto aquele terribilíssimo antagonista. Restituíram-no à cova. Pensaram, porém, depois, em guardar a sua cabeça tantas vezes maldita e, como fora malbaratar o tempo, exumando-o de novo, uma faca, jeitosamente brandida naquela mesma atitude, cortou-lhe. E a face horrenda, empastada de escaras e de sane, apareceu ainda uma vez ante aqueles triunfadores. Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa aquele crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo das circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura. Capítulo 7. 2 linhas. É que ainda não existe um Mosley para as loucuras e os crimes das nacionalidades.